Canal Redação Luciana Oliveira. Segundo exame de qualificação UERJ 2026. Siga também o meu perfil no Instagram, @Metáforas da UERJ. Esse é o nome do meu curso, que só fala da UERJ. Nada de Enem. Lá, nada se mistura, ok? Temos aqui Aurélia Camargo e Fernando Seixas, a obra de José de Alencar, que será abordada no segundo exame de qualificação da UERJ. Hoje vamos tratar apenas do resumo do livro, do que se trata essa história, tá? Não teremos a cronologia, marca temporal, contexto histórico, político e social aprofundados. Apenas você vai tomar conhecimento dessa história. E eu espero, do fundo do coração, que você já tenha lido este livro. Vamos lá? Vamos aqui. Senhora José de Alencar. São dois protagonistas, tá bom? Não foque só na Aurélia. O nome do livro é Senhora, mas lembre-se de Fernando Seixas. Falando de Aurélia, a sua mãe Emília havia se apaixonado por um moço rico na juventude, chamado Pedro Camargo. Pedro e Emília tinham se casado escondido do pai, porque o pai, um fazendeiro muito rico chamado Lourenço Camargo, não aceitou a ligação do filho com a moça pobre. E não sabia que o filho tinha se casado oficialmente no cartório. Os pais de Aurélia viveram a maior parte do tempo separados, mas tiveram 2 filhos, a própria Aurélia e o irmão Emílio. Depois de muitos anos, Pedro resolveu deixar a fazenda do pai. Aqui, o pai queria que ele se casasse, então ele não aguentou mais ficar fingindo, porque ele sempre pensava, ele treinava: como que eu vou contar para o meu pai que eu casei com aquela moça pobre? Meu pai vai me deserdar, ele vai romper comigo. E aí ele acabou deixando a fazenda para assumir o casamento com a esposa. Porém, morreu no caminho. Ele deixou uma carta revelando seu casamento ao pai. Mas a carta ficou perdida por muitos anos no local onde esteve hospedado. Enquanto isso, o irmão de Aurélia, que já tinha 18 anos, mas era um rapaz bastante fraco, pegou uma pneumonia e também morreu. Então a mãe de Aurélia ficou arrasada com a morte do filho e preocupada com o futuro de Aurélia. Dessa forma, ela pede a Aurélia que trabalhe menos, olha aqui, e fique na janela. Tô te esperando na janela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Com o objetivo de ser cortejado, isso era uma prática comum da época. O livro foi publicado em 1875. Século XIX, segundo reinado, Rio de Janeiro. Falaremos disso em outra aula. Aqui, ó, para conseguir um casamento. Aurélia era muito bonita e despertava o interesse de vários jovens, mas Fernando Seixas apareceu. Fernando foi o único por quem Aurélia se interessou. Vamos aqui para o segundo slide. Fernando Seixas, agora falando dele, vamos à vida de Fernando. Fernando era filho de um funcionário público. Perdeu o pai aos 18 anos, quando cursava a faculdade de Direito. Sua mãe não tinha condições de mantê-lo na faculdade e precisou abandonar os estudos. Aqui a gente sabe que ele teve ajuda dos amigos do pai, ele fez uns bicos como jornalista e tornou-se também um funcionário público.
E ele poderia, sim, com boa vontade, ter trabalhado para pagar o estudo e se formar em advogado, mas ele não queria isso da vida. Ele queria luxo, ele queria boemia, ele queria frequentar a alta corte. Ao invés de se tornar arrimo de família, ou seja, não queria responsabilidade, né? Um único homem provedor após a morte do pai, ele deixa que a mãe, olha que absurdo, e as duas irmãs arquem com todas as despesas da casa. Elas idolatravam o rapaz, enquanto o seu salário é gasto com boas roupas, acessórios e uma vida de aparências. Você já viu esse filme por aí? Outro rapaz, chamado Eduardo Abreu, que era muito rico, pede a mão de Aurélia em casamento. A mãe de Aurélia fica feliz, mas Aurélia gosta de quem? De quem? Do Seixas. Então a mãe força Seixas a pedir a mão da filha, ou seja, tomar uma atitude, ou desistir para que ela possa se casar com outro e ser feliz. Seixas recua, sem pretensão de casar. Mas quando fica sabendo que Aurélia havia recusado o rico Eduardo Abreu, fica comovido e pede a mão de Aurélia em casamento. Porém, essa vontade de casar parece um impulso. E ali, na verdade, foi, né, gente? Você lendo a história direitinho, você percebe. Porque quando ele começa a pensar nas despesas, aqui ó, dinheiro, tudo envolve o quê? Dinheiro. Nas despesas para manter uma casa, uma esposa, parar de frequentar a alta sociedade, aquilo que ele mais gostava. A Aurélia percebeu que Fernando estava descontente e o liberou do compromisso, dizendo que o amava, né? E aí, próximo slide. O velho Amaral, pai da Adelaide. Adelaide é uma outra personagem. Você leu o livro, então você sabe do que eu estou falando. O pai dela oferece um dote de 30 mil ou 30 contos de réis a Seixas para que se case com a filha, com essa Adelaide. E o Seixas aceita. Por quê? Porque ele já estava refletindo em todas essas despesas, em toda a problemática financeira de casar com uma moça pobre sem dote, né? Enquanto isso, Aurélia, a moça pobre sem dote, recebe uma carta anônima que sabemos ter sido escrita pelo seu tio vigarista, tio Lemos, contando o que havia acontecido e compreende então que o Seixas a havia deixado por dinheiro. Aqui começa todo o ódio, toda a vingança de Aurélia Camargo. Aquela vira o Alexandre. Muitos anos depois, finalmente, o avô, velho Camargo, o avô Camargo recebe a carta do seu filho, aquela carta perdida que ele iria entregar ao pai explicando tudo, assumindo o casamento, os filhos, e essa carta se perdeu, né? E ele morreu no caminho. Então ele recebe essa carta de um viajante e compreende o seu erro, o erro dele, avô. E em arrependimento vai procurar a nora, a mãe de Aurélia Camargo, no Rio de Janeiro, quando conhece a sua neta, Aurélia. Fica encantado com Aurélia. E o avô deixa com Aurélia um envelope, mas não revela o que é, o que tem ali. Tempos depois, sua mãe adoece e morre. Ela manda recado para o avô pedindo ajuda. Só que aí o seu avô também ele recebeu parentes que queriam também o dinheiro dele, a herança. E depois de ficar muito nervoso, irritado, ele tem um ataque também e falece. Dona Firmina, que é uma parente, já viúva, toma conta de Aurélia, porque é menor de idade, e leva a órfã para morar em sua casa.
Aurélia abre o tal envelope que o avô havia deixado com ela e descobre um testamento que afirma ser a única herdeira do avô. Ou seja, ficou milionária. Quando a história começa, no livro, no romance mesmo, Aurélia tem 19 anos. Ela recebeu a herança há pouco tempo e começa a frequentar a sociedade carioca. Agora, morava em um palacete no bairro de Laranjeiras com Dona Firmina, que lhe servia de dama de companhia e acompanhava nos bailes, na vida em geral, né, gente? Não ficava bem para uma moça andar por aí sozinha, órfã. Vamos para o próximo slide. Aurélia tinha vários admiradores, mas a moça, que já tinha passado por uma experiência ruim, não se iludia. Eu não vou falar aqui o que aconteceu. Irmão de sua mãe. Apesar desse tio ser interesseiro e ela sabia que iria passar a perna nela, né? Mas ela saberia manipulá-lo. Mas Lemos faria o que ela desejasse. E como ela era menor de idade, era preferível ter o Lemos do que outro tutor indicado por um juiz, porque é que ela poderia manipular. Ela comunica que tinha resolvido se casar e para surpresa total do Lemos, ela disse que já havia encontrado o noivo. Ela queria se casar e já sabia quem era o noivo. E aí, o tio não gostou muito, contrariou, mas ela acabou manipulando-o. Explicou que o tio deveria procurar por Fernando Seixas e oferecer-lhe 100 contos de réis como dote, mas sem revelar o seu nome. Ele deveria dizer que era a família que queria casar a moça, e a moça não sabia de nada. Bem, então fica claro que Aurélia, estava comprando um marido. Olha aí do que se trata a história. E instruiu Lemos de que ele poderia oferecer até o dobro para o Fernando. Seixas não aceita. O tio foi, procurou, e Seixas não aceita. Entretanto, passam os dias e ele vinha gastando escondido um dinheiro. Sempre isso aqui, ó. Que a mãe tinha no banco, que era para o enxoval da irmã. Seixas fica em maus lençóis quando a mãe pede que ele lhe dê esse dinheiro. Ele decide aceitar a proposta de casar com a noiva misteriosa e aceita o dote, desde que ele receba imediatamente um adiantamento. Finalizando o resumão, quando descobre que a noiva é Aurélia Camargo, acha que será muito feliz, porque ele já gostava um pouco dela. Entretanto, na noite do casamento, Aurélia coloca toda a sua vingança para fora. Olhos de chama. Conta a ele que pagou por ele, comprou. E aí, ó, o título do livro, Senhora, Dona. Na época, o que nós tínhamos? Escravos. Poderemos colocar aqui também o quê? Mercadoria. Você sabe que a UERJ adora trabalhar com semântica, o sentido das palavras, os significados. Humilhado, ele não toca no cheque, que era o restante do dote. Meses depois, consegue reunir o dinheiro do adiantamento que ele já havia gastado e, junto com o cheque intacto, o valor total, que ele nunca descontou, devolve tudo para Aurélia. Então, ela resolve perdoá-lo. Claro que a gente sabe que não foi tão fácil assim, não é, gente? Tem todo o enredo, todo um romance, um folhetim. Ela cai aos pés de Seixas, pedindo desculpas e reafirmando seu amor.
E o livro finaliza assim: as cortinas cerraram-se e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. Nas próximas aulas, falaremos sobre a linguagem romântica, poética, figurada e tudo mais que encontramos em Senhora, que sim, é uma obra do romantismo, apesar de características evidentes que diferenciam da mocinha romântica, porque a moça do romantismo não tinha toda essa ousadia de Aurélia. Tá bom? Então, não diga que é uma obra romântica, pode ter características, nuances. Podemos até dizer que estava numa transição para o realismo. Te espero na próxima aula. Veja essa capa linda que eu criei. Te espero na próxima aula. Redação Luciano Oliveira, Metáforas da UERJ. E vamos aprofundar, Senhora, a prova é logo ali. Vem comigo. Beijo no coração.